Tá cheio de passarinho aqui hoje. Olha, não tem como escapar. Não tem como escapar de ter ao longo da vida conversas difíceis. Elas vão acontecer no casamento, na vida profissional, na vida social, com os melhores amigos, enfim, elas ao longo da vida, com diversos tipos de temas, vão aparecer na nossa vida. Nem sempre nós patrocinamos, mas às vezes nós estamos necessariamente incluídos nessa conversa. E nem sempre saímos melhor do que entramos. Então, a grande dica para lidar com as conversas difíceis é saber que existe uma estrutura oculta que acontece independente do assunto, acontece em todas as conversas difíceis. Essa estrutura envolve 3 diálogos internos, diálogos que eu vou ter comigo mesmo durante a conversa. Eles podem aparecer na conversa e podem não aparecer também. Então, o primeiro diálogo é o diálogo do o que aconteceu. Nós, diante de uma série de informações, às vezes contraditórias, né, que envolvem essa conversa, nós tendemos a querer saber o que aconteceu. Quem foi que disse o quê? Quem foi que fez o quê? Quem é o culpado? Quem está com a razão? Quem está errado? Qual foi a intenção do fulano? Nem sempre a gente vai ter certeza sobre a intenção do outro. Então a gente decide que é uma má intenção, né? Então o antídoto para esse diálogo do que aconteceu é que a gente consiga olhar a história do outro, escutar de verdade a história do outro, investigar o ponto de vista do outro, investigar o assunto por outros pontos de vista além do meu. Então, esse é o primeiro diálogo. O segundo diálogo, que acontece necessariamente durante uma conversa difícil, é o diálogo dos sentimentos. Nós somos, assim, emaranhados de sentimentos. Então, esse diálogo ele é uma sobrecarga de emoção, de sentimentos, que nem sempre nós vamos compartilhar. Por quê? Porque muitas vezes são sentimentos que nos expõem, nós nos sentimos fragilizados, ou estamos inseguros, ou estamos com medo, ou estamos com ciúme, ou estamos com inveja daquilo. Então, a nossa tendência nesse caso é não revelar o sentimento, para não nos sentirmos vulneráveis em relação ao outro, né? Então, eu não conto o que eu estou sentindo, você também não conta, também não quero ouvir, porque eu não quero lidar com o que você sente por mim, né? E assim a gente tenta resolver muitas vezes coisas difíceis sem tocar nos sentimentos. Só que tem uma coisa importante aí. Toda conversa difícil é essencialmente sobre sentimentos. Ainda que ela se trate de um assunto bem concreto e objetivo, se ela é difícil, ela é sobre sentimentos. E é por isso que ela é difícil. Então, o antídoto para minimizar os efeitos negativos de uma conversa difícil é conseguir entender o que você está sentindo, falar sobre o que você está sentindo e trabalhar aquilo junto com o outro. Aceitar, trabalhar e não julgar. E o terceiro diálogo é o diálogo da identidade. Esse diálogo é o mais silencioso, é o mais sutil e é o mais escondido. Ele dificilmente vai aparecer numa conversa difícil. Por quê? Ele é um diálogo de mim comigo mesmo. Ele diz respeito ao que eu acho de mim, a imagem que eu construí de mim, a como isso pode estar sendo ameaçado, o que eu acho de mim pode estar sendo ameaçado por essa conversa. Então, é um momento em que eu me pergunto, mas eu que sempre tive uma ideia de tanta competência, eu sou tão competente, eu sou tão lúcida, não é? Ou eu sou uma mãe perfeita, ou eu sou um cara tão ponderado, eu sou um pai equilibrado, ou eu sou um chefe exemplar. E então, quando essa autoimagem construída é ameaçada por essa conversa difícil,
a gente tende a perder o equilíbrio. Isso é o que mais nos afeta, é o diálogo da identidade. Então, é quando a gente perde o eixo, é quando a gente fica mais emocional, é quando a gente perde os recursos para conduzir uma conversa difícil. É quando aquela conversa começa a ameaçar aquilo que eu acho de mim, aquilo que eu construí de imagem, de autoimagem minha, né? Então, o antídoto é mais difícil, é mais complexo. Trata de saber de uma forma muito realista, pouco fantasiosa, mais profunda, quem sou eu? Qual é a minha identidade? O que de fato eu sou e o que de fato eu gostaria de ser, mas não sou, né? Então, isso nos deixa mais tranquilos, menos inseguros, não é? O que o outro diz não tem o poder de definir quem eu sou. Se eu tenho clareza, se eu tenho uma identidade consolidada, eu não dou ao outro esse poder, naturalmente. Então, a questão é essa: conversar é um desafio. Conversar é uma prática complexa, mas a gente pode aprender. A gente aprende a conversar. Então, tá aí a dica. Pense nesses 3 diálogos e vamos conversar. Não perca as nossas dicas semanais